Esses caras que a gente gosta tanto e que são essas figuras icônicas do rock, eles são essas figuras porque eles foram honestos. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e eu não poderia deixar de falar sobre o nosso querido Ace Frehley. Ele tá na abertura do canal e não é por acaso um dos meus integrantes favoritos do Kiss, o cara que não tinha um poder técnico na guitarra tão elevado, mas ele conseguia compensar tudo isso com muito carisma, né? Com poder de estrela. O Ace era o cara que chamava a atenção ao subir no palco. E é interessante ter essa conversa, porque às vezes a gente se fascina tanto com caras como Ed Van Halen, né? E caras como Tony Iommi, que tinha riffs fantásticos e excelentes. E o Ace Frehley também compôs muitos riffs legais, porque essa uma música que a gente vai falar hoje, o Rip It Out, também tem um riff excelente. Mas a gente vê que o Ace, ele era aquele cara clássico, assim, né? Que ele não era só uma coisa, ele era a soma de suas partes, né? E ele mesmo falava isso. Eu acho isso muito interessante. Acho que essa é o maior exemplo e uma das maiores coisas que me faz respeitar muito o Ace é que ele sabia da sua capacidade técnica e ele sabia das suas limitações técnicas e ele falava abertamente sobre isso. Então ele era um cara que não se escondia por detrás da fama, ele não se escondia por detrás da maquiagem. Ele era o cara que sabia que ele não era um guitarrista virtuoso e ele não precisava ser. E eu acho que essa é uma das melhores mensagens que ele podia ter passado e é um dos motivos pelo qual eu admiro ele tanto. Ele é um cara que tem um ótimo senso de humor, é um cara que se manteve ativo, né? A gente tem ali, cara, eu gosto de Kiss, mas o interno do Kiss era muito disfuncional e tinha muita raiva, tinha muita inveja, né? O Paul Stanley e o Gene Simmons, por mais gênios que eles fossem de manter o Kiss durante os altos e baixos, eles eram os caras que tinham inveja de um cara como o Ace, que as coisas eram naturais. E o Paul Stanley e o Gene Simmons tiveram que construir muita coisa. E claro que se a banda fosse feita de 4 Ace Frehleys, ela não ia dar certo, mas eu acho que muitas vezes o Paul Stanley e o Gene Simmons não souberam reconhecer que o Ace tinha para oferecer era carisma. Que o que ele tinha para oferecer era o poder de cativar o público e não necessariamente ser o cara que tinha uma mente de negócios ou um guitarrista virtuoso. Porque ter posto... Claro, o meu guitarrista favorito do Kiss, na verdade, é o Bruce Kulick. Eu acho que ele era um cara completo. Ele era um cara que não só tinha carisma, como o cara também tinha ali uma habilidade na guitarra muito elevada, né? E muito mais do que um fritador, ele era um cara de muito bom gosto. Mas, ao mesmo tempo, o cara original sempre foi o Ace. A figura do guitarrista solo do Kiss era o Ace Frehley. E era um cara que ele era cordial com os outros guitarristas do Kiss, né? Tirando ali o Tommy Thayer, que usava a maquiagem dele, né? Que, por sinal, né, o Ace Frehley vendeu os direitos da maquiagem. Então a gente pode condenar o Gene Simmons e o Paul Stanley por terem continuado usando, mas eles, como mentes de negócio, eles continuaram perpetuando seu investimento. Porque o Ace ali lá nos anos 80, quando ficou, né? Acho que anos 80 ou 90, eu não lembro quando que ele fez isso, né? Mas ele e o Peter Criss venderam os seus direitos de imagem. Então o Homem do Espaço não era mais propriedade do Ace, o que é estranho, né? Ele sempre vai ser conhecido como Homem do Espaço, mas... né? Ele vendeu os seus direitos, então também não dá para reclamar e puxar briga quando os caras estão usando, né? É meio estranho, né? E eu acho que nesse caso eu não faria isso, eu criaria outro personagem. Ou deixaria muito claro do passado da banda, né? Várias pessoas podem ser Homem do Espaço, então, né? Mas hoje a gente tá aqui para falar de Ace Frehley e eu acho que é interessante isso. É a gente poder entender que ele era um cara que... eu não sei aonde que eu vi essa entrevista com ele, mas ele diz: eu não sou o cara mais habilidoso na guitarra, eu não sou o melhor vocalista, eu não sou a pessoa que tem o melhor estilo, né? Ele sabia das suas limitações, mas ele dizia: todas essas incapacidades que eu tenho me fazem ser o Ace Frehley. E eu acho que, assim, essa honestidade, ela quebra qualquer barreira, porque ele não se esconde. E eu acho que essa é a grande lição, né? Agora aqui nessa introdução eu falei tanto da história do Kiss que a gente vê o quanto tumultuada foi a história do Kiss. Então ninguém ali é santo, ninguém ali é o bonzinho e do outro lado tem a vítima, né? Todos eles aprontavam, né? O Ace, documentadamente na época do Kiss, era um alcoólatra, né? Desenfreado. O cara viveu o rock and roll, né? Sexo, drogas e rock and roll, ele viveu ao extremo. E nem sempre é fácil tu coordenar essas pessoas para fazerem o trabalho que é necessário para uma banda. E eu acho que isso também devia incomodar o Paul Stanley e o Gene Simmons, mas como a gente está falando de Ace, eu acho que a figura dele é importantíssima. E hoje a gente vai falar do álbum solo, que foi dos 4 integrantes, o álbum solo do Ace foi o mais bem sucedido.
era o que tinha a veia mais rock and roll, apesar do álbum do Paul Stanley também ser muito bom, e mostra o quanto esses caras colaborando junto, eles podiam se dar muito melhor do que brigando. E acho que quem sai perdendo são os fãs. Mas o Ace é o cara que sempre provou que quanto mais falavam mal dele, mais ele continuou fazendo turnês. Não, ele não lotava estádios, mas era um cara que onde ele ia tocar as pessoas iam ver. Porque ele tinha esse nível de carisma, ele tinha esse nível de atenção. E isso não tem como fabricar. Né? O Paul Stanley teve que aprender a ser o homem estrela, o Star Child, né? A criança estrela, né? Que fala muito também da dinâmica do Paul Stanley com o resto da banda. Né? Ele tinha umas coisas meio infantis. Mas o Ace, ele já era o Ace. Né? O Ace já era o Ace antes do personagem homem, né, as do espaço surgir. Ele sempre foi o Ace. E eu acho que isso incomoda muito as pessoas que tiveram que se construir. E essa coisa natural dele é por isso que as pessoas amavam. Né? Todos os grandes guitarristas foram influenciados pelo Ace Frehley. Né? Dimebag Darrell amava o Ace Frehley, Van Halen amava o Ace Frehley. Né? A gente tem tantos caras que cresceram idolatrando o Ace, né, que por sinal idolatrava os caras do Led Zeppelin e gostava de outros guitarristas, Eric Clapton e tal, mas a sinceridade dele e a ideia de que ele por trás e por dentro da maquiagem não era um personagem, ele era uma pessoa verdadeira, é isso que encantava o público. E eu acho que foi muito legal, né, que ele viveu uma vida real, né, com seus altos e baixos, com seus erros e com seus acertos, mas o exemplo que a gente pode tirar do Ace, e por isso que ele tá. E assim, agora olhando aqui pra cima, né? Olhando o Ozzy Osbourne ali, né? Esses caras que a gente gosta tanto e que são essas figuras icônicas do rock, eles são essas figuras porque eles foram honestos, né? Eles são honestos em relação aos seus talentos e eles são honestos em relação às suas dificuldades. E é isso que faz a gente amar esses caras, porque eles, além de tudo, além de nos dar músicas que a gente ama, eles viveram vidas verdadeiras. E eu acho que essa é a melhor mensagem que a gente pode tirar dessa introdução. Então vamos traduzir a música de hoje, que é curtinha, mas é um petardo, e eu recomendo escutar a todo volume para celebrar a vida de Ace Frehley. Rip It Out! Começando sempre pelo nome da música, Rip It Out é arranque, né? Arranque fora, mas Rip It Out também pode ser a ideia, e que tem tudo a ver com o Ace, que é Rip It Out, né? Faz um solo destruidor, né? O Ace, como eu falei na introdução, não era virtuoso, mas ele tinha solos muito legais, né? Que serviram muito bem o Kiss dos anos 70. E nos anos 80, motivados pela destreza do Van Halen, todo mundo começou a querer elevar o seu nível guitarrístico, mas o Ace foi a grande influência dessas pessoas, né? Então também a gente tem ali que falar que nos anos 70 ele tava assim, Rip It Out, uns solos legais que as pessoas gostavam, né? E muitos guitarristas que foram e acabaram virando virtuosos iniciaram sua trajetória gostando do Ace. Então é inegável a contribuição dele para o mundo do rock and roll. No verso 1 ele diz: Now I know you've been cheating and lying all the time. I didn't know you were gonna be so unkind. Então agora eu sei que você estava me traindo e mentindo o tempo todo. I didn't know you were gonna be so unkind. Eu não sabia que você poderia ser tão cruel, né? Malvada, né? Aquela pessoa que não tem bondade, né? E aí ele diz: I've been trying just to find out how we went wrong, but I know that I can't trust you, girl, anymore. Então eu estava tentando descobrir como nós fomos errados, né? Como nós desviamos do nosso trajeto, né? Find out how we went wrong, but I know that I can't trust you, girl, anymore, né? Pois eu não sei, mas eu sei que eu não posso confiar em você, né? Eu não posso mais confiar em você. Rip it out, take my heart. Esse refrão é muito bom, né? You wanted it from the start, you got it now, so goodbye. So rip it out, watch me cry. Então, rip it out, né? Arranque, take my heart, né? Leve o meu coração. Tá aqui, né? Rip it out, arranque o meu coração. You wanted it from the start, né? Você queria desde o início. You got it now, so goodbye. Agora você o tem, então adeus. So rip it out, watch me cry. Né? Então arranque o meu coração e me veja chorar. É interessante, assim. Essa música é muito boa, esse refrão é demais. It's so sad, I'm not glad to be with you today. And it's bad because I can't stop the pain day by day. E aqui, antes de traduzir, eu acho interessante que os álbuns solos também foram uma competição entre eles, né? Então, o Ace aqui já era, né? Isso aqui é 78, então o Ace aqui já estava sendo criticado pelas suas atitudes e pelo seu potencial na guitarra. E aí eu acho que esse álbum também foi um tapa na cara do Paul Stanley e dos outros membros da banda. O Peter Criss totalmente fez um álbum que não agradou os fãs, porque não tinha nada a ver com o som do Kiss, né? E mostra que ali dos compositores o Peter Criss era o mais fraquinho, mas
a gente tem o Ace aqui provando que ele não era tão ruim quanto os outros pintavam ele, e aí a prova real é que o álbum do Ace vendeu mais que todos os outros, né? E as pessoas realmente gostavam mais do Ace, né? It's so sad, I'm not glad to be with you today, né? Então é tão triste, eu não estou feliz de estar com você hoje. And it's bad because I can't stop the pain day by day, né? E é muito ruim porque eu não consigo parar a dor dia após dia. If I knew how to stop you, I don't think I'll try. I think it's better if we just part and don't say goodbye, né? Então, se eu soubesse como te parar, eu não sei se eu ia tentar. Eu acho que é melhor se a gente, né, se separar, né? Just part, né? Então, cada um vai pro seu lado and don't say goodbye. E não diga adeus, né? Então, rip it out, take my heart, see you wanted from the start. Então, arranque o meu coração, né? Você queria desde o início. I hope you suffer, né? Então, eu espero que você sofra. Eu não sei se é ela falando para ele ou se é ele falando para ela, né? Mas a gente tem aqui alguém, né, realmente dizendo, né, rip it out, né? Arranque o meu coração. E o Ace aí, eu acho que ele foi, eu não sei se ele foi casado, mas ele foi o solteirão a vida inteira, assim, né? Então, né, aquela coisa do roqueiro, né? Ele sempre ali, muito, até os seus 60, 70 anos, ele estava sempre com uma namorada que durava 2 ou 3 anos ali. Então, acho que ele, não sei se ele teve relacionamentos de longo prazo, mas ele sempre viveu essa vida do rock and roll de namoros rápidos, assim, né? Então, tá ele aí pulando de mulher em mulher, vivendo a sua fama, né? Porque o Ace, né? O As, é porque quando ele ali era jovem, ele sempre teve um jeito com as mulheres, né? Então ele era o As, ele era o Ace, porque ele conseguia várias gatinhas, né? E aí, então, eu acho que ele manteve a sua fama até o fim da vida e não teve um relacionamento longo, né? Prolongado, né? Eu não sei se ele foi casado ou se ele teve relacionamentos duradouros, mas pelo menos ali, até onde eu sei, ele manteve a sua vida de solteirão, né? Mas essa foi, então, Rip It Out, do Ace Frehley, grande membro do Kiss, sempre muito louco, sempre muito descontraído, mas mais do que tudo, verdadeiro. Como sempre, a gente pode continuar essa conversa nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.